Olá pessoal, paz seja convosco. Neste vídeo nós vamos ler uma Bíblia, tá, de estudo, não toda, claro, porque ela tem cerca de 2.000 páginas, mas nós vamos ler ela como propõe, é uma Bíblia cronológica de aplicação pessoal. Então nós vamos fazer leituras dessa Bíblia ao decorrer de capítulos de vídeos, tá? Nós vamos recorrendo e aprendendo com ela nos vídeos posteriores, beleza? Então, aqui proposto, nesse primeiro vídeo, acerca da introdução, o que nós vamos ver nesta Bíblia aqui, tá bom? Então, Bíblia de Estudo Cronológico, aplicação pessoal. Então, convido você a ler juntamente comigo. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, tá? Para que a gente possa aí alcançar o maior número de cristãos assíduos na leitura da palavra. Vamos lá então para o vídeo? Então vamos lá. Nós vamos ver aqui, ele é Almeida Revista e Corrigida, então se aproxima do original, os textos. Livro de estudo cronológica, aplicação pessoal. Ó, tradução, Degmar Ribas Júnior, edição CPAD, Rio de Janeiro, 2015. Aqui, vamos ver, descer mais. Aqui nós temos aqui um texto de Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus 1, do verso 1 ao 2. E aqui está, ó, antes que nós venhamos começar, tá, a leitura, a introdução ela é boa para que a gente venha ter uma ideia do que venha mais à frente, tá? Então, a missão primordial e intransferível da CPAD é proclamar, por meio da página impressa, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo no Brasil e no exterior, edificar a Igreja de Cristo por intermédio de literaturas ortodoxas que auxiliem os obreiros cristãos no desenvolvimento de suas múltiplas tarefas no reino de Deus, a educar a sociedade e a Igreja através da escola dominical, que evangeliza enquanto ensina. Nosso maior presente é pensar no futuro. Então, o que eu acho interessante aqui, ó, no texto, tá? Eu gosto de fazer isso para poder ficar mais claro quando a gente vai estudando, tá? Que é o quê? É observar isso aqui, ó. Auxiliam os obreiros. Deixa eu trocar a cor aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar a cor. Aqui, ó. Colocar verde. Ó, auxiliam o desenvolvimento múltiplo de tarefas no reino de Deus e educar a sociedade e a igreja através da escola dominical. Evangeliza enquanto ensina. Isso que eu acho interessante. Por quê? Porque o ensino, ele é o maior evangelismo no meu ponto de vista. O ensino é o maior evangelismo. Porque não adianta se pregar sem conhecimento de causa. Então, eu acho que o ensino, ele é o maior e melhor evangelismo existente. Mesmo porque Mateus capítulo 28 vai dizer, ide e ensinai. Então, algumas traduções diz ensinar e também discipular e ensinar. Então, acho que é o maior evangelismo é o ato do ensino, tá? Claro que do ensino correto. Então, a leitura ela vai nos dar esse norte, tá? Aonde nós iremos, caminhos que percorreremos de uma forma correta e coesa, tá? Com o evangelho. Então, por isso que nós estamos propondo uma leitura cronológica à base de conhecimento, de ensino para a nossa vida e aprendermos uns com os outros, beleza? Então, aqui nós temos essa primeira parte. Vamos lá, então. Vou apagar aqui, né, para não ficar marcando. E vamos dar andamento. A leitura aqui vai ser diferente, não é igual são feitos em outros lugares, não. Nós vamos ler e parar para poder analisar e dar continuidade, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui algumas outras informações, não são tão relevantes agora. Agora, o sumário é que eu acho interessante, tá?
Olha que interessante o sumário. Nós temos a 7 tabelas de conteúdo canônico, nós temos 5 introdução à Bíblia de estudo, cronológica, aplicação pessoal, visão cronológica da Bíblia, linha de tempo bíblica completa, prefácio para edição brasileira, prefácio à tradução de Almeida Revista e Corrigida, colaboradores. Aqui embaixo, ó, nós temos o Antigo Testamento, começos. Aí ele vai falar aqui, ó, data indefinida, tá, de Gênesis. Indefinida, mais ou menos 2100 a.C. Algumas dizem 2200 a.C. Tá, que datas são mais ou menos, que não são precisamente as datas aqui, tá? Nem os anos. A família escolhida de Deus, a 2100 a 1800 antes de Cristo, tá? Antes de Cristo. Então, de 1800 a 2100, acerca da família de Deus, tá? Escolhida de Deus, que é Noé. Aí nós temos aqui, ó, no livro de Gênesis ali, né? Que é o início de tudo. Aí nós temos Gênesis e Jó. Olha o livro de Jó aqui. Gênesis e Jó. O próximo, Nascimento de Israel, em 1800, 1406 a.C. Aí nós temos o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e o livro de Salmos. Ó. Por que nessa ordem? Porque o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio tem por autor Moisés, e Moisés também escreveu Salmos. Entende? Então, por isso nessa ordem. Então, nós temos os livros cronológicos de Gênesis, Jó, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Salmos. Por conta disso, Moisés também escreveu Salmos. Posteriormente, nós temos o livro de Josué, tá? Bem aqui, ó. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Aqui na posse da terra, monarquia unida. Monarquia unida. Aqui é o reino, ainda em união. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, Crônicas, 2 Crônicas, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nação fragmentada, que é divisão das nações. 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Salmos, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias. No exílio, no exílio, Segunda Reis. Vai ver que Primeira Reis, ele está lá na União, ó, na União. No exílio, ele vem depois, Segunda Reis. Salmos, Jeremias, Lamentações, exílio, Ezequiel, Daniel, Obadias. Então você vai ver que Daniel, você vai ver que Daniel, ele está tanto na nação fragmentada quanto também no exílio. Tá vendo? Daniel. Retorno à diáspora. Primeira Crônica, Segunda Crônica, Esdras, Neemias, Esté, Salmos, Daniel, Joel, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aí você vai ver que Salmos está no princípio, você vai ver que Salmos está na união, tá? Que é na monarquia, quando um governo só havia, a fragmentação do governo, as divisões dos reinos, reino do norte e reino do sul, também tem Salmos, deixa eu ver aqui, Salmos, no exílio também tem Salmos, no retorno também tem Salmos, tá? No Novo Testamento, Jesus Cristo, 6 antes de Cristo, 30 depois de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. O, na questão do Evangelho, o primeiro a ser escrito foi Marcos, tá? Foi cerca de 50, 55 depois de Cristo. Mateus 70 a 65, se eu não me engano, depois de Cristo, tá? E os outros posteriores, bem depois de Cristo. Aí nós temos a igreja, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, João, 2 João, 3 João, Judas e Apocalipse. Então, se você pegar, por exemplo, a leitura da palavra nessas formas cronológicas, você vai ter um entendimento maior. Por exemplo,
Se você pegar aqui, ó, a monarquia unida, que é o governo unido, e ler esses textos aqui, claro que você tem que entender o contexto geral, tá? Não é só pegar esse aqui, vou ler só aqui e já vou entender, não. Mas em questão da monarquia, você pegar esses livros aqui, ó, vai ficar fácil da compreensão quando tem o panorama do Antigo Testamento e pegar essas formas de leituras aqui para poder entender também, tá? Fica bom, fica interessante. No Novo Testamento, dessa maneira, aí abaixo nós temos uma ferramenta para o obreiro cristão, a Bíblia livro por livro, índice principal, índice de quadros, índice de mapas, índice de perfis e personalidades, índice de notas arqueológicas, índice de ilustrações, concordância, créditos de imagem. Tá? Então, nós temos que o uso da tabela de conteúdo canônico. O que ele vai falar? Ó? As páginas seguintes proporcionam um acesso rápido a qualquer passagem da Escritura na Bíblia, de estudo cronológico e aplicação pessoal. Busque a referência que está procurando nesta tabela, organizada de forma canônica, e você encontrará a página exata onde a passagem se encontra. Os quadros coloridos indicam a que seção pertence essa passagem. Então, por exemplo, começos, a data, 2100. Famílias escolhidas de Deus, as datas. Nascimento de Israel, a posse da terra, a monarquia unida, a nação fragmentada, a divisão das nações, do Reino do Norte e do Sul, o exílio, o retorno, Jesus Cristo, a igreja. Entendeu? Tabela de conteúdo canônico, então presta atenção. Por exemplo, onde nós vamos encontrar, ó, aí que nós já temos, ó, as referências, tá? Livro de Gênesis, ó, Gênesis capítulo 1, do 1 ao 2, ó, página 6, né? Capítulo 2, 4, 25, né? Todas as referências aqui, ó. Aí tem Êxodo, capítulo 1, capítulo 2, até o 10, do 2, do 11 ao 25, né? 3, do 1 ao 22, 4, 1 ao 31, e assim vai nessa ordem, tá? A forma de leitura, ó. Olha os pontinhos aqui, tá vendo? Olha os pontinhos aqui, ó. Azul, pontinho preto, tá vendo? Verde, ó. Vendo? Jó, Esdras, Crônicas, Salmos. Toda a tabela, tá vendo? De conteúdo canônico. Amós, Abadijão, Miqueias, o Evangelho, os Evangelhos, no ar. Interessante. Filipenses, Tito, Filemão. Aqui, ó. Introdução à Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal. Tá? Então, olha só. Olha que legal. Introdução à Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal. Por que a Bíblia de Estudo Cronológica, aplicação pessoal é única? Você já abriu sua Bíblia e perguntou o seguinte: onde está a passagem realmente quer dizer? Na verdade, o que esta passagem realmente quer dizer? Como isso se aplica à minha vida? Por que algumas partes da Bíblia parecem irrelevantes? Por que essas culturas antigas têm a ver com os dias de hoje? O que, na verdade, perdão, amo a Deus. Por que não consigo entender o que ele diz a mim por sua palavra? O que está acontecendo na vida dessas pessoas da Bíblia? Então, aí aqui ele vai dar um texto, nós vamos ler esse texto, tá? Nós vamos ler aqui o primeiro parágrafo, tá? Primeiro parágrafo até aqui, esses dois aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade, tá? E aí nós vamos ler todo o contexto, né, toda a introdução para entendermos acerca da Bíblia cronológica, tá? Termos mais clareza. E também, claro, responder essas perguntas que muitas pessoas também têm, tá bom?